Salve galera, tudo bem? Videozinho novo hoje, aula 2 para a galera que está fazendo prova do SAEB e que vale para muita gente aí para estudar. E hoje a gente vai falar um pouquinho de geometria, conceito de área, de perímetro, um pouquinho também das principais áreas de figuras planas. Mas antes, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha e bora fazer esse vídeo chegar ao maior número de pessoas possível. Vem comigo! Bom galera, se a gente tem aqui um retângulo, né? O que é um retângulo? É um quadrilátero que os seus ângulos são de 90 graus, então a gente pode tranquilamente escrever que cada um dos seus ângulos tem 90 graus. E eu quero calcular a área desse retângulo. Então, como que a gente faz para calcular a área de um retângulo? Ou seja, um retângulo, um quadrado, ou alguma figura nesse sentido. Eu vou fazer a base vezes a altura. Então, se eu quero calcular a área desse cara, eu vou fazer 20 vezes 5. E aí, 20 vezes 5 dá o equivalente a 100 metros quadrados. Então, unidade de área, a gente coloca como metro ao quadrado. Se for centímetro, centímetro quadrado, quilômetro, quilômetro quadrado e assim por diante. Então o conceito de área é exatamente calcular o que cabe dentro dessa figura. Eu poderia querer colocar quantos azulejos, quanto de tinta eu vou precisar para pintar uma parede retangular. Então esse cálculo de superfície é o que envolve a ideia de área. Agora, se fosse para calcular o perímetro, tem que somar os lados dessa figura. Então aqui eu vou somar o 20 mais, aqui em cima também é 20, mais o 5 que está aqui do lado e mais o 5 que está lá do outro lado. Então a gente tem 20 mais 20, que dá 40, 5 mais 5, que dá 10, então o perímetro desse caso igual a 50 metros. Percebam, metro, uma única unidade. Quero calcular o perímetro, estou calculando o contorno dessa figura. Agora vamos lembrar um pouquinho das principais áreas de figuras planas que pode aparecer na sua provinha do SAEB ou no seu concurso Enem vestibular que você tiver que fazer aí pela frente, beleza? Então começando, galera, falando agora de um quadrado. O que difere um quadrado de um retângulo? Bom, o retângulo ele precisa ter lados paralelos, esses lados têm que ter ângulos de 90 graus, mas não precisam necessariamente ser iguais. No caso de um quadrado, eu preciso de lados paralelos, ângulos de 90 graus ao redor dele e que os lados sejam todos de mesmo tamanho, que sejam iguais. Isso define um quadrado. Para calcular a área de um quadrado, eu vou fazer lado vezes lado. Como é a mesma medida, fica lado ao quadrado. Exemplo, tenho lá uma área que tem 4 centímetros por 4 centímetros. Então a área deste quadrado vai ser 4 vezes 4 ou 4 ao quadrado. 4 vezes 4 quadrado que não é 8, né? Você não vai fazer 4 vezes 2. 4 vezes 4 que dá 16 centímetros quadrados. Então esse é o conceito da área de um quadrado, beleza? Bora ver agora sobre um triângulo. Galera, imagina que eu tenho aqui um retângulo e se eu pegar esse retângulo e dividir ele exatamente ao meio, percebam que eu consigo fazer então um triângulo. Portanto, se a área de um retângulo era a base vezes a altura, que aqui eu posso chamar de A vezes B, um triângulo vai ser a metade dele. Então a gente pega isso e divide por 2. Então a área de um triângulo é a base desse triângulo vezes a altura dele, só que dividido por 2. No caso de um paralelogramo, o que é um paralelogramo? Um quadrilátero de lados paralelos. Então para calcular a área, percebe que ele é como se fosse um retângulo que bateu um vento que ficou meio inclinado. A área nada vai ser do que a base, que eu chamei de A, vezes a altura, que eu chamei de B. Mas cuidado, a altura não é a lateral dele, a altura é o segmento que corta esse quadrilátero aqui, ó, fazendo um ângulo de 90 graus de uma extremidade até a outra. Bom, galera, o losango, ele é um quadrilátero que tem por característica os 4 lados iguais, e aí as diagonais se cruzam exatamente no meio, fazendo ângulos de 90 graus. Como que a gente faz para calcular a área de um losango? Bom, eu tenho uma diagonal grandona que eu vou chamar de Dzão. Eu tenho uma diagonal menorzinha que eu vou chamar de Dzinho, lembrando que elas podem ser iguais, como no caso de um quadrado. Agora, a área desse losango vai ser a diagonal maior vezes a menor dividido por 2. No caso de um trapézio, galera, ele vai ter uma base maior, uma base menor e uma altura, né? O trapézio, para existir, basta que ele tenha um par de lados paralelos. Bom, para eu fazer o cálculo dessa área, a gente vai fazer a base maior mais a base menor, aí vezes a altura dele e tudo dividido por 2. E aí, meu povo, apesar de não ser um polígono que tem lados retos, a gente vai falar de um círculo que dá pra gente calcular a sua área através de uma área bem famosa que precisa do π. Por falar em π, tem videozinhos falando curiosidades a respeito dele aqui no canal, videozinho na descrição, beleza? Assiste lá que você vai gostar. Bom, para calcular a área de um círculo, a formulazinha é o π vezes o raio elevado ao quadrado. O raio é esse segmento que vai do centro do círculo até a sua extremidade. Lembrando que o π é um valor aproximado de 3,14
ou, dependendo da questão, você vai ter um arredondamento para ele, ou o cálculo em cima do próprio π. Então, meu povo, essas são as principais áreas de figuras planas que pode aparecer na provinha sua do SAEB, e é legal você fazer o cálculo. Então, bora ver um exemplo de uma situação problema que eu vou trazer para vocês agora. Isso aqui é um tipo de questão muito comum em provas de vestibulares, também no Enem, e também às vezes aparece lá na provinha do SAEB, que a gente precisa calcular essa área colorida ao redor do quadrado, tá vendo? Ou seja, eu tenho um quadrado de lado 16 centímetros, e aí eu preciso calcular essa área colorida, e percebam que eu tenho um círculo vazado dentro desse quadrado. Bom, como que a gente vai fazer para calcular essa área colorida? E outra informação legal, lá no cantinho do probleminha eu tenho que π igual a 3, ou seja, uma aproximação para o π. O Enem faz bastante isso, e a prova do SAEB às vezes também. Galera, então como que eu vou fazer? Para calcular essa área colorida, entendam que se eu tivesse todo o quadrado pintado, teria que calcular a área do quadrado, certo? Só que aí eu vou tirar o que não está pintado, ou seja, a área desse círculo. Então, menos a área de um círculo. Como que a gente calcula a área do quadrado? Lado vezes lado. Então, eu tenho 16 ao quadrado menos a área do círculo. A gente aprendeu que é π vezes o raio ao quadrado. Então, o π aqui está sendo colocado como 3. E o raio, galera, medida que vai do centro até a extremidade. Essa é metade do lado desse quadrado. Então, a gente tem a metade de 16, 8 ao quadrado. 16 vezes 16, tu vai fazer a continha lá, vai chegar em 256. Menos. Cuidado para não fazer 3 vezes 8, primeiro tem que fazer o 8 ao quadrado. 8 vezes 8, 64. Temos 256 menos 3 vezes o 64 vai dar 192. E aí, diminuindo 256 menos 192, nós temos 64 centímetros quadrados. Então, a área colorida dessa figura é equivalente a 64 centímetros quadrados. Gostou da ideia? Sempre que tiver que calcular a área colorida, faz a área maior menos a área menor, ou seja, a área que está dentro. Beleza? Bom, gente, então esse era o videozinho da nossa aula 2 para o SAEB. Se você gostou, curte, compartilha, divulga. Bora chegar ao maior número de pessoas possível. E estudando, pegar exemplos do que a gente acabou de ver aqui, bora treinar, que a prova do SAEB está chegando, hein? Bons estudos, galera!